Olá, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui, neste vídeo, nós relançamos a série Analfabetismo Funcional. Ela vai ter um formato mais enxuto, mais compacto, e que vai ser a estrutura do livro que eu estou escrevendo sobre o assunto, que se chamará Noção Ampla de Analfabetismo Funcional. Não poderia começar diferente em dizer o que é ler. Sim, o que é ler? A pergunta não é estúpida e não é óbvia, tá? Ela é, inclusive, claro, ela tem um elemento provocativo, mas ela tem um elemento muito forte de mostrar. Nós não sabemos ler, quase ninguém sabe sequer o que é ler. É isso mesmo. Quase ninguém lê, no sentido que eu vou usar aqui. Vou dizer diretamente: ler é pensar. Isso é ler. A ideia de que ler é ler texto é uma ideia verdadeira, mas, obviamente, é uma ideia superficial. Nós lemos quando nós pensamos. Ponto. Isso é uma caneta? Sim. Mas só isso? É um presente? É um adorno? É uma arma? É um objeto que alguém esqueceu? É um recado para algum negócio? A partir de qualquer dado, a gente pode ler, a gente pode extrair sentidos diferentes. Tá? Então, o que é ler? Ler é pensar. Pensar o quê? O que é pensar, por sua vez? Vamos ver várias perspectivas ao longo da série do que é pensar. Mas, no sentido muito amplo que eu quero usar aqui, pensar é decidir um sentido. Tem vários sentidos possíveis para isto é uma caneta. Por que a caneta está aqui? Mas para adornar, para agredir, para ofender, para ser presente. Tudo isso vai ser um sentido que pode ser dado. Então, podem ser lidos sentidos diferentes a partir de várias coisas. Não é a mesma coisa que ler qualquer coisa, de qualquer coisa. Algumas coisas são razoáveis a partir de certos dados, tá? O caso dos perceptos. Isso aqui é uma caneta, é um percepto. Agora, o sentido desse percepto, isso é ler, tá? Então, ler é pensar é tomar uma decisão de sentido. Então, o nome de decisão de sentido, semântica. Isso é ler. Mas o cara é analfabeto. Ok, ele não sabe ler texto. Ele não sabe, diante de grafemas, estabelecer, identificar os fonemas respectivos. Ele não conhece aquele código daquele alfabeto, e ele não sabe ler texto nessa língua, naquela língua, etc. Agora, ele pode ler os dados da realidade. Guimarães Rosa tem muitos personagens analfabetos, no sentido de analfabetos de texto, tá? Mas que são grandes leitores da realidade. Nós lemos a vida. O sertanejo está lá andando no sertão de Rosa, ele ouve um barulho tal. Ele precisa tomar decisão de leitura, ele precisa ler. Esse é o barulho do animal tal. O animal tal, quando pia desse jeito, está mostrando isso, aquilo, etc. Ele tem que ver a nuvem no céu e ler a nuvem. Essa nuvem é do tipo tal. Isso é sinal do não sei o quê. Ele está dando sentido além do que é uma nuvem. Então, nós lemos a vida. O que a gente lê? A gente lê gestos. A criança lê o pai nervoso, a mãe nervosa. O pai nervoso e a mãe nervosa são leituras diferentes, são gestos daquela pessoa, diferente do pai e da mãe, mas que a criança tem que ler. Bom, não interessa que ela não fez, ainda não tenha passado pela alfabetização. Ela está lendo gesto, está lendo afeto, está lendo emoções, está lendo um sinal. Nós lemos arte. Vamos ler uma escultura. Você para contemplar uma escultura, você está lendo. Pode ler a maneira que alguém se veste, uma conduta humana. Nós vamos ler os caracteres das pessoas. Tudo isso é leitura. Tudo isso é leitura. Tudo isso é pensamento.
ordenado inteligentemente. Ler vem da cepa latina legere. Legere é muito próximo de leitura entrosado com decisão. Precisamente o termo legere, em latim, que a gente tantas vezes fala de escolher, eleger, de legere, dizia tanto escolher, colher e recolher. Olha que coisa importante. Como a etimologia conta muito. Então, você recolhe algo. Esta caneta eu posso ter recolhido que é um presente para mim. Eu posso ter recolhido que é um deboche para mim. Ponto. A partir eu tomo uma decisão. Mais correta, menos correta, outro assunto que a gente vai ver muito ao longo da série. Tá? Mas a abertura a uma multiplicidade de sentido a partir de todo e qualquer percepto é a postura de alguém inteligente. Uma pessoa inteligente também, leitora, é dita pessoa leitora, também é dita pessoa dialética, também é dita pessoa com capacidade de reflexão. Eu gosto muito dessa expressão, capacidade de reflexão. Essa é a forma que os antigos, Platão, usa muito esse termo. Tá? Há pessoas que têm capacidade de refletir e tem pessoas que não têm capacidade de refletir. Estava dizendo ao seu modo uma definição que eu uso aqui de analfabeto funcional. O analfabeto funcional, ele quer ler sem pensar. Porque aí ele limita o sentido de ler a ler texto. Ele lê, mas não entende. Ele lê, mas não toma decisão semântica. Ele lê, mas ele não interpreta. Então, ele não reflete. Esse refletir é todo um processo mental interior. Colher um dado, meditar as várias hipóteses interpretativas e escolher uma. E o analfabeto ele não lê. No sentido que eu estou usando aqui. Porque ele é um ser que não pensa. Ele quer que alguém pense. Ele quer ter um padrão de conformidade e mandar o fazer. Ponto. E muito próximo do leggere, como escolha, e aqui precisamente como escolha de sentido, vem o termo intelligere, tá? Que é como uma leitura íntima. É intus mais leggere. Tá? Intus, dentro, é captura dos sentidos mais sutis. Tá? Ponto. O que está dizendo isso? Você tem que buscar, além da superfície imediata, a leitura. Então, um bom leitor lê um romance, ele entende uma narrativa, ele entende uma história, ele entende o que foi dito, ele entende o que não foi dito, ele entende o porquê tal coisa foi dito, porquê tal coisa foi dita sutilmente, qual coisa não foi dita e porquê, qual é o estilo do autor, etc. Ele está entrando, extraindo, recolhendo em níveis mais profundos. Claro, é um cara inteligente. Então, inteligência é a captura desses sentidos mais profundos. Tá? Professor, isso está relacionado com querer ter a informação e não o conhecimento? Informação é um nível mais superficial que os perceptos dão. Ponto. Conhecer, você supõe uma coisa mais estruturada. Tá? Ponto. Você supõe aí no termo... o conhecimento nos transforma. Porque tomar decisão nos transforma. Sempre que você decide o sentido de algo, você deixa de ser. Você conhece o sentido de uma coisa e você conhece a sua potência de estabelecer sentidos. Você se torna mais forte. Sim, isso mesmo. E esse é o problema do analfabeto funcional. Ele não se transforma. Ele não será apegado a uma externalidade. Essa externalidade pode ser, por exemplo, uma informação. É um cara que pode ter estoques de informação, mas rigorosamente ele não conhece. O conhecimento teria um elemento de transformação, por menor que ele pudesse ser. Então, ler sem pensar é o analfabeto funcional. Informação pode ser uma ordem. Faça isso, faça aquilo, faça não sei o quê. Quando você fala com analfabeto funcional, há uma caneta na minha mão? Há uma caneta na minha mão, um modo indicativo. Eu estou indicando para uma realidade lá
uma realidade ali, para a pessoa olhar para aquela realidade sobre a qual eu me refiro e responder ou não. Então, ele vai conhecer um dado daquela realidade. Agora, se é um analfabeto funcional, ele não olha para isso aqui, ele olha para mim. Ele está em minha função. O analfabeto funcional, ele está em função de alguém, mas não tem um acesso de intelectual com a realidade, porque ele transforma todos os modos gramaticais em imperativo. O Vicente mandou, o Vicente vai gostar, o Vicente quer que seja caneta ou que não seja caneta. Ele pode estar em minha função. Bom, então, ele não tem uma experiência intelectual com a realidade, porque ele não quer ler. É o cara que vai fazer aula de interpretação e pergunta, leu o romance, o que você achou? Ele quer saber o que o professor acha para ele concordar. Bom, mas ele não quer ter uma experiência, ele não quer tomar uma decisão. Ele pode concordar ou discordar do professor. Bom, mas, assim, decidir sentido, por sua vez, tem um nome de semântica. Dá uma historinha aqui etimológica também muito bacana. Qual é a etimologia de semântica? Vem do grego. Mântica. Os gregos davam muito valor ao oráculo. E passou um gato preto. O que isso quer dizer? Não passou um gato preto. Aconteceu tal coisa. O vento trouxe, sei lá, um pano branco. O que isso quer dizer? Tudo que a gente vê é meio o que a gente vê e é meio uma ponta de uma ilusão, cujo sentido sutil está mais embaixo. Tem uma frase do Rosa que eu adoro. Tudo é a ponta de um mistério. Tudo é a ponta de um mistério, inclusive os fatos. Em especial os fatos, acho que ele fala. Então, há um fato. Mas o que ele quer dizer? O sentido é misterioso. E os gregos eram muito afeitos à prática oracular. Então, você ia no oráculo perguntar o que isso quer dizer. Tem um sinal, tal, não sei o quê, de calmaria no mar, mas depois, o que quer dizer? Ele ia no perguntar por oráculo o sentido das coisas. Ponto. E quem trabalhava, as pessoas que trabalhavam nos oráculos, eram os mânticos. A arte mântica, a arte de saber esse sentido, no caso, precisavam evocar as forças divinas, o oráculo, o vidente, nesse caso, era um intermediário que ia perguntar, porque tudo é um sentido e, na concepção deles, tudo é vontade de algum deus, que está nervoso, que está irritado, que está não sei o quê, nos deuses antropomórficos, gregos e tal. Então, o mântico trabalhava nesse esforço de interpretar. E sema, em grego, quer dizer nome. Então, hoje, quando a gente atribui semântica, é uma aglutinação da atividade de descobrir um sentido com nome. Qual a semântica? Você pega um texto, você vai no dicionário, vê que tem 4, 5, 6 possíveis definições. Isso é para você saber as possibilidades de sentido que você pode estabelecer ali, dependendo do contexto, isso, tal, e etc. Então, o analfabeto funcional é aquele que quer ler sem ter semântica. Bom, ter informação é muito pouco para ter semântica. Muito pouco. Semântica pode exigir uma coisa maior. Ponto. Você pode ter informação de que o autor disse tal coisa, literalmente, textualmente falando. Mas ele pode querer dizer exatamente o oposto. Tudo que ele falou pode ser, inclusive, um distrativo para te desviar daquilo que ele não falou. É questão da tua inteligência. A atividade mais importante, infelizmente, você vai vendo, as pessoas patinam, é a interpretação. A atividade de interpretar texto. No limite, ler, pensar. Pensar e estabelecer sentido semântico. E viver. Vida adulta, vida humana. Uma vida cheia de sentido. Uma vida cheia de sentido. No limite, na vida é um juízo. Você vai acabar a vida e vai julgar. Eu sou grato, eu sou ressentido, valeu a pena, não valeu a pena. Bom,
As pessoas desprovidas da capacidade semântica, em tudo, gente, serão vidas humanas, no sentido lado clássico, dos termos clássicos, são vidas sem capacidade de reflexão. Uma vida não refletida não vale a pena ser vivida, segundo a frase socrática. Ele está dizendo, a vida pode nem ser humana nesse seu sentido próprio, humano como um ser racional, com capacidade de estabelecer esse sentido, e etc. Analfabetos funcionais não leem, então, porque eles não pensam, eles não querem decidir sentido. Ele tem um esquema que a gente vai ver um pouco para frente de conformidade, ele quer conformar, ele quer pertencer, ele tem necessidades psicológicas não atendidas, tá? E que vão inibir o processo cognitivo dele. Essa é uma questão que eu vou expor muito. E computador, gente, pensa? Também não. O humor não pensa. Tanto o computador quanto o analfabeto funcional, eles operam. Então, um computador ele não pensa, ele opera. A gente vai dar o enter, você está municiando dados para ele, e ele processa, ele opera esse dado dentro de um fluxo sintático. Se você colocar num computador, fez uma operação completamente de uma computação básica, a lua inteira é feita de queijo. Este pedaço é extraído da lua. Logo, este pedaço é de queijo. Para um computador, isso é verdadeiro. Por quê? Porque é logicamente correto. Ainda que semanticamente seja um absurdo. Ainda que semanticamente seja um absurdo. O analfabeto funcional não opera em um computador nesse sentido. O analfabeto funcional ainda erra também na sintaxe. Tá? Ele não tem semântica, mas ele erra na sintaxe. Tá? O computador não tem semântica, mas ele não erra na sintaxe. Tá? Entenda? Então tem essas coisas, mas ele não tem um senso crítico de aferir a verdade da informação. Se a informação é verdadeira, se a informação é falsa, se a informação tem viés, que ela é verdadeira num X contexto, mas ela é falsa em outro contexto. Isso, enfim, isso precisa de inteligência, capacidade reflexiva. Tá? Estabelecer em que sentido, essa frase. O que é a dialética, como também é um nome do leitor inteligente? É aquele que tudo considera a hipótese mas pode não ser. Tal coisa é verdade, pode ser falsa. Pode ser verdade até esse ponto, nesse aspecto não, naquele início. Bom, isso é. Um leitor, ele está respondendo a perguntas o tempo inteiro. Ele está formulando perguntas, igual uma investigação. O que é uma investigação? Também uma coisa de interior, de buscar, dentro da veste. Para além da roupagem, atravessa a roupagem para pegar o miolo, tá, do que realmente interessa. Tá? Essa é uma questão. Então, a sintaxe que eu mencionei. O cara pode trabalhar no piloto automático, independente do nível de instrução. Independente do nível de instrução. A gente trabalha tantas e tantas vezes no piloto automático. Para que você estabeleça uma decisão de sentido, você tem que estar atento. Há um esforço dentro do mundo do trabalho em que você não precisa prestar atenção. É o famoso piloto automático. A gente tem aspecto disso, que é a memória operacional. Por um período, eu sabia digitar senhas. Um monte de senha no meu trabalho. Eu sentava no computador digitava. Mas se perguntasse para mim assim, eu não sabia. Eu não sabia porque eu não estava atento. Mas estava no meu dedo. O dedo ganhou a informação. Você pode tomar decisão algo do espírito, algo da personalidade, da mente. Agora, o corpo pode obedecer a padrões igualzinho, gente. Igualzinho você pega um sapato que não laceou e põe o pé, tá duro, vai doer. Há um momento que o sapato, o couro, vai lacear. Esse é um processo de memória da matéria. É um processo de adaptativo a uma inércia, a uma pressão que é feita. Isso é válido em todos os sentidos. Quase todas as pessoas
independentemente do nível de instrução, não aprendem uma coisa conceitualmente. Porque ela poderia estar atenta, conhecer, ponto feito foi a expressão que você trouxe aí, o Moisés, mas elas querem ser treinadas, porque ela aprende por repetição. Aquilo que você aprendeu por repetição, você não decidiu. Você está condicionado a fazer. Então, o caso da senha. Condicionei. Os advogados trabalham. Advogado, gente. Só os melhores advogados tomam decisão. A maioria aprendeu rotina de trabalho. O mundo do trabalho chama isso de procedimento. Peter Drucker, pai da administração, inclusive fala, essa é a grande questão. Você tem que padronizar e treinar. O processo de treinamento não tem nada a ver com a educação. Nada a ver. Treinamento é algo de uma rotina para o cara operar totalmente automático. Sabe aquele cara que você chega para ele e fala cheeseburger? Ele vai lá, pega o pão, pega o queijo, faz cheeseburger. O chapeiro faz isso naturalmente. Você chega para ele, sabe o que é? Eu queria aquele sanduíche que tem queijo, que tem carne. O cara se perdeu. Ele se perdeu, pode nem entender que tem queijo, carne e pão. Se você falar de um jeito diferente, pode se perder. Porque ele está no automático. Não é porque é chapeiro, pode ser que dá o mesmo para o advogado. Você está entendendo? Então, assim, nesse tipo de situação não há atividade semântica. Você não está atento, não sabe o que está acontecendo, você tem um padrão de conformidade que já foi instalado ali. Então, não há leitura. Não há leitura sequer do que se está fazendo. Né? Aí você pergunta para o cara, 2h da tarde, o que você fez às 11? Ele não sabe. Ele está no piloto automático. Tá? Então, isso daí chama memória operacional. Já é um nível de alguma cognição, mas é muito basal. É muito, muito, muito raso. Tá? E, enfim, esse é o mundo da realidade. A maioria das pessoas está trabalhando nisso. O cara pode votar sem ter decidido. O cara pode casar sem ter lido o cônjuge. A maioria das decisões são feitas sem ter sido decidido, gente. Decisões têm que ter sido decididas. Escolhas sem deliberação, sem leitura. Tá? E que não é que obedece a uma outra lógica. Não uma lógica cartesiana, não uma lógica da deliberação, mas tem outra lógica por trás, evidentemente. É o que a gente vai decompor muito ao longo desta série. Para ler, não é preciso ser alfabetizado. Ler é ler a realidade. Ler a realidade. Boa noite. Ler a realidade é tomar decisão de sentido sobre as coisas reais. É ser. Na sua condição humana. Só o ser humano é dotado de semântica. Se você abrir mão da semântica, não é só uma questão de ter capacidade, é ter a capacidade de ter atitude. Conheço pessoas muito capazes de tomar interpretações semânticas, mas que por vício moral, chamado preguiça, leva no automático a vida. Porque refletir dá trabalho. Refletir cansa. Ponderar cansa. Ou vai levando, depois resolve. Ele não está atento. Prestar atenção. Aí tem uma frase maravilhosa do Bertrand Russell, que eu concordo muito, quando ele diz: a maioria das pessoas prefere morrer até que pensar. Aí eu tiro disso daí, é um dado real. Se eu chegar aqui para alguém, temos exercícios de interpretação, temos deduções para tomar aqui, que vão demandar muita atenção, muita concentração permanente, alongada, tal, etc. Ou a outra opção, se você não fizer isso, você tem uma outra opção para passar o dia, que é te dar uma marreta aqui e você fica quebrando pedra. A maioria das pessoas prefere quebrar pedra. A maioria das pessoas vai preferir quebrar pedra do que ficar atento, ou seja, ficar lendo o dia inteiro. Porque o leitor está lendo sem parar.
Ele leu o romance X hoje, nessa fase de vida dele. Talvez daqui a 5 anos. Agora eu entendi uma coisa que estava lá. Agora é um gay, em opinião. Ele tem um espírito de abertura muito grande. A leitura não acaba. A dialética não acaba. Isso é a nossa maturação humana. O que é? E tanto você vai verificando que o analfabeto funcional não faz, ele não matura. Ele fica no mesmo patamar psíquico. Ele não pode maturar. Ele não some as coisas que seriam necessárias, ele não some a atitude que corroboraria o processo de maturação. Por quê? Porque ele não lê. Quem lê está lendo cada vez de maneira mais profunda. Ler é ato do espírito, vamos lembrar disso. Por isso, não confunda com as supostas decisões de memória operacional. Sempre que o ato do espírito atua, existe progressão. E aí volta para aquele ponto do começo, do conhecimento, das decisões, etc. Sempre ou está progredindo, ou a semântica já está boa. Isso aí mesmo. Profundo, né, gente? Mas você está dizendo que o analfabeto funcional não é um ser na plenitude? Estou pondo um eufemismo aqui, tá? Para não ter muito problema. Não está na plenitude humana? Absolutamente. Ele abriu mão daquilo que é propriamente humano. Ele decidiu. Decidir sentido. Bom. O que ele está fazendo? Ele está vivendo uma vida em externalidades. Aí é onde vai vir desde o processo do que no limite, não é tudo, mas num caso limite, num caso extremo, é o masoquismo. Ele vive em função do outro no mau sentido do termo. Prejudica a si, prejudica o outro. Afunda todo mundo. Que a gente vai ver muito ao longo dessa série, é a problemática real do analfabeto. É uma disposição do analfabeto funcional. Ele está numa disposição psíquica masoquista. Segundo o Fromm, que vai muito além da visão, tal como eu estou indo muito além de uma visão que lê, indo muito além da visão superficial, ler, saber, ser alfabetizado. Ser masoquista é muito além da visão caricaturizada. É o cara que gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de ser maltratado, não existe isso. Não existe. O cara que tem prática sexual, ABC, tal. São visões verdadeiras no sentido caricato. Mas no sentido profundo é alguém que não se acha capaz de significar. Ele se acha tão insignificante, tão impotente, que mesmo que ele for maltratado por alguém, ele fica lá. É tão vazia a capacidade, que o que nos preenche é o espírito. O espírito, acima de tudo, o núcleo duro do que nós somos, é uma capacidade liberativa. Liberativa de sentidos. Desde a filosofia de Aristóteles, isso é muito assentado, muito claro isso daí. Então, o masoquista, como ele não consegue extrair de si esse sentido, ele joga esse sentido em alguém. Aí ele fica com interpretações, o cara me bate, mas ele gosta de mim. Meu Deus do céu. Isso não tem nada de liberação, esse processo de racionalização estúpida, também. Tá? Enfim, então, o nome desta série chama Série Analfabetismo Funcional. Tá? Porque a gente vai falar muito desse grande mal, gente. Desse grande mal. Isso é um mal terrível. Não é um problema brasileiro. É um problema de sempre. Do mundo inteiro há um problema. A gente tem uma ilusão que a escola teria mudado isso. A escola é uma coisa recente. A escola tem uma instituição escolar, como a gente vê hoje, uma ideia de universalização da escola, é coisa de 250 anos para cá. Mas esse processo do analfabeto funcional já é mapeado desde os gregos, que é a pessoa que é incapaz da reflexão. Ainda que ela tenha acesso aos meios culturais, ainda que tenha acesso às coisas, pode simplesmente estar aí. Aí tem toda uma dinâmica psíquica, etc., que a gente vai estudar muito. O problema é muito mais profundo que o cognitivo. Então, ler a atitude de pensar. Ler é pensar, e pensar é uma atitude. Pensar é uma atitude, ter a responsabilidade de estabelecer sentido a partir de si. Qualquer coisa fora disso, aí é ler em sentidos mais superficiais, sabe? Ler. Sou alfabetizado? Não sou alfabetizado. E, enfim, amanhã eu não vou avançar muito nisso. Primeiro que a ideia é que os vídeos sejam curtos.
Vão ser muitos vídeos, mais de 100. Tá? E segundo, amanhã o tema é alfabetização e letramento. E aí eu vou mostrar uma coisa, vai ficar mais clara esse nexo, tá? Da leitura e da leitura textual, quando eu falar da alfabetização. É fácil alfabetizar, gente. Quase tudo não é alfabetizado. Quase ninguém é letrado. Coisa diferente. A gente vai falar amanhã. Então, eu quero deixar um agradecimento. Quem gostar, por favor, deixa comentário, curte, divulga para os amigos. Amanhã, no mesmo horário, tá? Eu vou estar aqui. Enfim, e vamos avançar. Muito obrigado a todos. Até amanhã.